Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Marlon novamente, dando sequência a esse nosso projeto de aulas para a primeira fase, mas que também podem ser usadas para a sua segunda fase da UAB, em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. E na aula de hoje, ainda continuando o assunto remuneração, nós vamos falar de um tema que é muito cobrado, alta incidência de cair na sua prova, que é a equiparação salarial. Então, aí, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Quando o assunto é equiparação salarial, pessoal, você vai ler dois dispositivos, o artigo 461 da sua CLT e a súmula 6 do TST, mas em se tratando da súmula 6 do TST, você deve fazer uma leitura com cuidado. Por quê? Porque o tema equiparação salarial foi muito modificado com a reforma trabalhista. E por esse motivo, você tem que fazer a leitura da súmula, considerando que muitos itens dela se tornaram incompatíveis com a CLT após a reforma trabalhista, ok? Muito bem. Então, de leitura obrigatória aí, artigo 461 da CLT e súmula 6, com a consideração que eu acabei de falar. O que a gente tem que ter aí quando a gente fala em equiparação salarial? Eu vou ler o artigo aqui com vocês, ó. Sendo idêntica a função, estou lendo o artigo 461, idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado, presta atenção, trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial. Isso já foi inserido com a reforma. Corresponderá a igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Então, olha só, ele te traz aqui alguns requisitos, que é o trabalho de igual valor, prestado para o mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial. Então, quando a gente fala em equiparação salarial, pessoal, nós temos que ter alguns requisitos. E eu vou falar os requisitos que precisa ter logo de cara, que é para que você possa aí dar os pauses e anotar. Quando, onde e como você quiser. Então, vamos lá. Quando eu falo em equiparação salarial, eu preciso ter alguns requisitos. São eles: identidade de função. Então, as funções têm que ser iguais para que tenha salário igual. Não importa a denominação da função. Às vezes é vendedor 1 e o outro é vendedor 2, mas na verdade eles fazem a mesma função. É isso que importa. Tem que ter o trabalho de igual valor. O que é igual valor? É a mesma produtividade e a mesma perfeição técnica. Terceiro, para o mesmo empregador. Acabamos de ler. Vale também, pessoal, quando for grupo econômico. Lembra que nós já vimos grupo econômico? Artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. No mesmo estabelecimento empresarial. Isso foi inserido com a reforma trabalhista. Não existia antes da reforma trabalhista. Então, além de ser para o mesmo empregador, tem que ser no mesmo estabelecimento empresarial. Eu tenho que ter a simultaneidade de prestação de serviço, ou seja, tanto o paradigma quanto o paragonado. Opa, o que é isso, professor? Então, para que eu vou te explicar. Quando a gente pede a equiparação salarial, a gente quer que o nosso cliente, o reclamante, que receba o salário igual ao de outro empregado que trabalhe com a mesma função, trabalhe de igual valor, para o mesmo empregador, no mesmo estabelecimento. Então, essa pessoa que a gente pede o salário equiparado, ele se chama paradigma. E o seu cliente, o reclamante, neste caso da equiparação, é o paragonado, ou o equiparando, tá certo? Muito bem. Então, entre o paradigma e o equiparando ou paragonado, não pode ter um tempo superior a 2 anos na mesma função. E nós vamos ver que tem um prazo aí que foi inserido também pela reforma trabalhista. Não pode ter, mais um requisito, não pode ter quadro organizado em carreira. Por quê? Porque se tiver quadro organizado em carreira, cai o direito à equiparação salarial. Não tem, porque aí vai respeitar aquilo que diz o quadro de carreira. Não precisa mais o quadro de carreira ser homologado no Ministério do Trabalho, tá? Isso foi inserido pela reforma trabalhista. Outra coisa, tem que ter uma contemporaneidade na prestação de serviço, ou seja, não pode ter uma diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador superior a 4 anos. Então, olha só que interessante, 2 prazos que você tem que ficar atento. Não pode ter diferença de tempo de serviço na função superior a 2 anos e não pode ter diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador superior a 4 anos. Isso também foi inserido com a reforma trabalhista. Tá? Outra coisa para acabar aqui, o paradigma, ou seja, aquele que eu quero salário igual, não pode ser empregado adaptado, readaptado. Então, o readaptado não serve de paradigma. Então, esses são os requisitos que você pode dar um pause e anotar. Todos eles estão ali no artigo 461 da
CLT. Vem o parágrafo 1º do 461 e diz que o trabalho de igual valor é aquele feito com igual produtividade e mesma perfeição técnica, por pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e nem na mesma função não superior a 2 anos, que eu acabei de falar aqui, tá? Os dispositivos nesse artigo 461 não prevalecerão se o empregador tiver quadro de carreira, esse é o parágrafo 2º, né? No parágrafo 3º, ele fala que as promoções poderão ser feitas por antiguidade, por merecimento ou por apenas um desses critérios. Então, quando o empregador tem um quadro de carreira, ele vai fazer a promoção dos empregados. E esses critérios podem ser antiguidade, quem tem mais tempo de casa, merecimento, quem trabalha melhor, ou um desses dois, tá certo? O empregado readaptado, o trabalhador readaptado não serve de paradigma, tá? Isso é o parágrafo 4 do 61. E o parágrafo 5º vai falar que a equiparação salarial só pode acontecer, só é possível entre empregados contemporâneos na função e proibiu a equiparação em cadeia, tá? Isso é na CLT, para sua prova em primeira fase, não tem aqui que se preocupar com jurisprudência de tribunais, aqui é proibida a equiparação em cadeia, tá? No parágrafo 5º, tá certo? Ah, mas na jurisprudência ainda aceita. Ok, você tem que prestar o AB e passar o AB. Passar na OAB. Então, a primeira fase é o que importa e é o que está aqui na lei. Tanto na primeira como na segunda, o que importa é o que está na letra seca da lei. Tá? Na hipótese, aí vem o parágrafo 6º e fala, na hipótese de discriminação por motivo de sexo, raça, etnia, origem ou idade, o pagamento das diferenças salariais devidas ao empregado discriminado não afasta o seu direito a uma indenização por danos morais. Ou seja, além da equiparação salarial, se ficar comprovado que a diferença de salário, que o pagamento é menor, era feito por motivo de discriminação, cabe o pedido de danos morais. É importantíssimo isso para a segunda fase. O probleminha vai te falar que fulano ganhava menos que o outro por motivo de sexo, raça, etnia, idade ou origem. E aí, além da equiparação salarial, você tem que lembrar de pedir danos morais, conforme a CLT, inclusive, fala dos danos extrapatrimoniais. Procura lá, tá certo? E esse parágrafo 6º tem um complemento no 7º, que sem prejuízo desse dano moral, caso fique verificado que houve discriminação, né? O empregador vai pagar uma multa lá que está prevista no artigo 510 da CLT, correspondente a 10 vezes o valor do novo salário devido pelo empregador ao empregado discriminado, elevado ao dobro no caso de reincidência. Tá? Então, veja bem, além de ter que, olha só, pagar a equiparação salarial e as diferenças, além de pagar uma indenização por dano moral, se for comprovada a discriminação, o empregador ainda vai pagar uma multa, tá? Que é equivalente a 10 vezes o valor do novo salário devido por esse empregador. E ela vai ser dobrada se for reincidência. Então, isso é equiparação salarial hoje, né? Lembrando sempre os requisitos que eu falei logo no comecinho da aula, para e anota todos. Agora, para você memorizar, eu quero te falar aqui, com toda a calma do mundo, daquilo que foi inserido com a reforma. Por quê? Porque normalmente o examinador pede isso daí. O examinador pede aquilo que foi inserido com a reforma. Então, pega teu papel, tua caneta vermelha, preta, amarela, o que quer que seja, e coloque assim, ó. Foram inseridos com a reforma. 2 pontos. Então, no caput do artigo 461, o que foi inserido? Mesmo estabelecimento empresarial. Não tinha antes da reforma. Tá? Então, no caput foi inserido mesmo estabelecimento empresarial. Como era antes, professor Marlon? Parêntese. Como era antes? Era a mesma localidade que estava escrito. Mesma localidade. Com a reforma trabalhista, passou a ser mesmo estabelecimento empresarial. Além disso, o que foi inserido com a reforma trabalhista ali no caput? A palavra etnia. Não tinha antes da reforma trabalhista. Tá? Já o parágrafo 1º, o que foi inserido com a reforma trabalhista? Para você anotar bonitinho e não errar isso. No parágrafo 1º foi inserido diferença de tempo no mesmo empregador não superior a 4 anos. Isso não existia. A única diferença de tempo que nós tínhamos de previsão na CLT era diferença de tempo não superior a 2 anos na mesma função. Essa ainda tem, mas além dessa, agora no parágrafo 1º foi colocado diferença de tempo no mesmo empregador não superior a 4 anos. Tá? Já no parágrafo 2º foi inserida a expressão, abre aspas, 3 pontinhos, ou adotar por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva plano de cargos e salários dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público.
Antes dessa disposição na CLT, a jurisprudência, a súmula, tem um item da súmula 6 que exigia a homologação do plano de cargos e salários, tá? Do plano de cargos e salários aí, do quadro de carreira. O quadro de carreira, pela súmula 6, item, agora me falha a memória, exigia a homologação. Esse item da súmula se torna incompatível com a CLT após a reforma trabalhista. Fique muito atento para você não errar, tá? No parágrafo 3º foi inserido o quê? Abre aspas. Poderão ser feitas por antiguidade e por merecimento ou por apenas um desses critérios. Fecha aspas. O que a súmula 6, em um dos seus itens, exigia? Que fosse feito por um ou outro critério, tá? Tinha que ser por antiguidade, depois por merecimento, depois por antiguidade, depois por merecimento. Hoje não, hoje você pode fazer por apenas um dos critérios, sem problema nenhum. Isso foi inserido na CLT. Logo, a súmula neste item está incompatível com a reforma, tá? Então, antes devia ser feito ou por merecimento ou por antiguidade, ou por merecimento ou por antiguidade, alternadamente. Agora não, pode ser ou só por antiguidade ou só por merecimento, tá? Então, aí não vai, pela reforma trabalhista não vai ter problema, tá? E o parágrafo 5º e o parágrafo 6º foram incluídos integralmente. Então, a minha dica é, pegue aquilo que foi incluído e estude. Não deixe de estudar a súmula 6 do TST, lembrando que alguns itens se tornaram incompatíveis, beleza? Então, a aula de equiparação fica por aqui. Espero que ela te ajude a conseguir sua aprovação, tanto na primeira como na segunda fase. Até mais!